Então, meu pessoal, daqui fala o vosso estimado Rosandro da Silva e estamos cá para ter mais uma videoaula. Desde já espero que estejam todos, mas todos muito bem e que, portanto, estejam a caminhar devidamente a vida académica. Espero que estejam a prosperar imenso. E é isso. Hoje vamos ter uma abordagem meio que interessante, muito interessante. Vamos falar sobre mais uma polarização do nosso TBJ, transistor de junção bipolar, para quem ainda acha estranho. E vai ser épico, né? Obviamente vai ser muito, mas muito épico. Então não saia daí, mas não esqueça porque é muito, mas muito importante. Se subscreva já no canal, curta, compartilhe com quem tu achares conveniente, porque obviamente vai jorrar aqui muito conhecimento e coisa boa só. E é isso que vale, né? E desde já também aproveito para pedir mais uma vez desculpas por estar a gravar com a cabeça encoberta, né? Porque não, sei que não é um bocadinho ético, mas permitam-me, por favor, porque é assim que me sinto mais confortável para, assim, estar a produzir os conteúdos, né? E caso isso seja um incômodo, por favor, não foque nisso, foque no conteúdo, que é mais importante. E a aula hoje promete, eu garanto isso. E pronto, vamos partir para a aula sem mais delongas, porque eu falo muito, e assim, só mais uma nota, mais uma notazinha, uma notazinha, que é isso. Mais uma nota. Quando eu fico a produzir os conteúdos, a câmera meio que durante alguns instantes comporta-se muito mal. Eu estou a falar um monte, afinal nem fica a gravar. Então eu vou estar meio que a controlar sempre se realmente está a gravar. E me desculpem mesmo por isso. Mas claro, né, farei em momentos oportunos, não no meio da explicação, algo do gênero. Mas em momentos de pausa e por aí afora. Então, não liguem para isso, tá? Foquem só no conteúdo que é mais importante. Conforme eu disse, nós vamos abordar hoje sobre algo que é bastante interessante, né? Mais uma polarização do transistor. Uma polarização, tecnicamente falando, mais sofisticada e muito mais bonita. Muito mais bonita, obviamente. E nós vamos falar sobre a polarização, né, por emissor estabilizado. Essa polarização traz melhoria em que aspecto? Ora bem, o transistor, por ser um componente muito, mas muito sensível, reparem que quando a gente polariza ele, normalmente uma corrente para a base em ordem de microamperes já permite fazer o manipulamento do transistor, só para ver o grau de sensibilidade. Então, sem um resistor no terminal da base, terminal da base não, peço desculpa, no terminal do emissor do transistor, isso torna ele muito suscetível a ruído. E para reduzir esse efeito, então introduz-se o resistor no terminal do emissor. Por isso é que diz polarização por emissor estabilizado. Então o emissor torna-se muito mais estabilizado, torna-se muito mais sólido. É isso aí. Então vamos lá fazer a representação do circuito, né? Então nós vamos ter o nosso transistor naturalmente. Vamos ter o nosso resistor aqui no terminal do emissor, conforme eu disse. Aqui vamos ter naturalmente o nosso resistor no terminal da base. E aqui, a nossa fonte. Em algumas literaturas você vai encontrar algo assim, não tem nenhum problema, isso não é stress, até porque vamos ver já daqui a bem pouco tempo. Isso são capacitores de acoplamento. Isso é considerado mais em análise alternada e tem grande aplicabilidade. São muito úteis. Entretanto, não é do nosso interesse, então não vamos nos focar nisso. Ora bem, ressaltando novamente aquela nota da aula passada, né? Aqui estão em paralelo, desculpa, naturalmente estão a partilhar o mesmo potencial elétrico. Então, se eu segregar essa fonte, não tem nenhum problema. Não tem. There is no doubt, ok? Vamos ter isso. Simplificando o circuito, right? Vamos ter mais ou menos isso aqui. O emissor. Isso percebe-se claramente. Caso tiverem dúvida, enquanto forem assistir às aulas, por favor, comentem sempre, dão sempre aquele feedback, porque é muito importante para eu realmente saber, para eu ter noção, né, se realmente vocês estão a prestar atenção aos conteúdos e se realmente está a ser útil. Então dão sempre aquele feedback. Olha, poxa, gostei do conteúdo, olha, aprendi imenso. É muito importante, vão lá, comentem ao máximo, compartilhem, que é muito importante mesmo. Então,
começando a nossa análise, mas antes vou só confirmar se realmente está a gravar. Desculpa. Prontos, ainda está a gravar. Então, fazendo análise, o que é que a gente vai precisar aqui saber? Outra hora eu havia dito, né, que é preciso que vocês conheçam o comportamento de cada componente emprego no circuito. Point. Depois, é crucial também dominar as leis que vão reger o funcionamento do circuito, naturalmente. Falo das leis de Kirchhoff, os teoremas e por aí afora, caso forem necessários, atendendo a necessidade claramente. Então a gente aqui vai ter, vamos só identificar cada componente, right? Resistor do coletor, resistor do emissor e o resistor da base, right? Isso está claro. Após isso, indicar os sentidos das correntes. Corrente do coletor, corrente da base e a corrente do emissor. Após isso, estamos preparados para analisar malha por malha. É crucial fazer uma análise gradual para se perceber devidamente. Então, vamos para a primeira malha. Vamos aplicar Kirchhoff, porque é a lei que está a nos chamar. Aplica-me, 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 vou ser útil, vou ser útil. Então vamos lá aplicar Kirchhoff. Mas antes, por favor, permitam-me mais uma vez aqui confirmar se realmente está tudo bem na câmera. Ok, tá. Então vamos aplicar Kirchhoff. Vamos lá, para a primeira malha, como é que ficaria a tensão que está a ser produzida, né? É igual ao somatório das tensões que se consomem. Então, as tensões que se consomem, falo propriamente das quedas de tensões. Então, a primeira queda que nós verificamos cá nessa malha é qual? Essa é a tensão que está a ser produzida. Essa é a queda. Essa é uma queda, obviamente, que não resista. Então, essa queda, como é que é expressa? Essa queda é expressa da seguinte forma. Como produto da corrente da base com o resistor da base. Ou com o valor de resistência da base. Pronto, não acaba por aí. Aqui ainda temos mais uma queda do diodo emissor. VBE, naturalmente. Entretanto, temos mais um cara que é novato aqui na conversa. E nada mais é do que a queda de tensão aqui no resistor do emissor. Right? Isso não é nada simples, como vocês podem ver. Não é nada complexo, desculpa. Não pensem que é gozo. É mesmo real. Yeah, sério. É mesmo muito simples. Basta prestarem atenção e pegarem o foco. Prontos. A queda de tensão aqui, né? Que é basicamente o produto entre a corrente do emissor. Deixei cair o marcador. Deixa-me apanhar. A corrente do emissor com o valor de resistência do emissor. Chegamos aqui, essa é a primeira equação para a primeira malha. Muito importante saber isso mesmo, ou dominar isso. Mas o assunto não termina aí, não termina mesmo. Vamos só relembrar algo muito bonito, mas muito bonito mesmo. A corrente do emissor é o somatório, né, da base com a do coletor, right? Isso todo mundo concorda, vimos lá no passado. E também, beta é a razão entre IC e IB, a corrente do coletor e a corrente da base, right? Então, isolando IC, nada mais do que isso, right? Naturalmente, então vamos só colocar essa expressão aqui para escrever tudo em ordem A e B, os dois termos no caso, mas percebe-se, right? Aqui fatorizando, botei isso, prontos. Temos algo muito importante, um dado muito importante. Deves estar a te perguntar, mas Rosandro, a cena estava tão boa, já tínhamos feito a primeira equação, temos achado, mas por que fizemos essa barafunda toda? Por que relembramos dessas equações? Eu fiz isso para facilitar a tua análise. Isso ajuda muito, mas muito mesmo, acredita. E vai ser muito útil. Muito mesmo. Então, por essa razão que fiz isso. Então, com base nesse feito, a gente pode trazer cá essa equivalência nesse termo aqui, para escrever tudo em ordem A e B. Porque haverão casos que tu não terás o valor de IB, né? Por exemplo, se esses dois termos, né, forem incógnitas, pronto, tu não vais conseguir desdobrar essa equação. Por essa razão que eu estou a trazer para aqui, porque aqui normalmente tem muitas constantes e pronto, os valores que normalmente são dados também. Então, por essa razão que a gente fez aquilo. Então, não fique chateado. Abre o teu coração, deixe o conhecimento fluir. Por favor mesmo. Então, vamos fazer
isso, né? Esse cara vem já aqui a subtrair, conforme eu estava a fazer. E pronto, vamos escrever já assim, né? RB mais isso aqui é equivalente a isso, right? Então vamos fazer mais ou menos isso aqui. RE. Ok? A partir daqui isolamos IB. Isolamos IB. Isolando IB, como é que fica? Para não dizer que eu estou a pular etapas, vou fazer mesmo assim. Pronto. Fatorizei primeiro IB entre os dois termos e depois posso isolá-lo. Fica muito mais simples, right? Prontos, então essa é a equação que nos permite determinar o valor de IB para além dessa, ou ainda dessa. IB também sai a partir daqui, naturalmente. Naturalmente. Então, a primeira malha, ok, já chegamos a um bom objetivo, né? Isolar IB. Então vamos para a segunda malha ainda. Vamos ver a segunda malha. Para a segunda malha, lei de Kirchhoff, again and again, one more time, ok? Então vamos ter aqui a tensão que se produz igual ao somatório das tensões que se consomem. A primeira tensão que se consome aqui é qual? Essa aqui mesmo, esse cara. Esse cara aqui, então, vai ser dada essa queda de tensão, né? Pelo produto de IC com RC. Depois vem aqui a tensão, né? Coletor-emissor. Mais tensão coletor-emissor. Mais quem? Esse intruso. Que é... tá a jogar nas duas alas, né? Então vem esse cara aí. E pronto. Que é dado pelo produto de RE com IE. A corrente do emissor e o resistor do emissor. A partir daqui, não é? Com base nos cálculos já feitos aqui, as equações achadas aqui, naturalmente você vai ter o valor, né, de, por exemplo, IE e IB por aí afora. Então vais poder determinar os valores também desse produto. Vais poder ter o valor desse produto, né, que faz referência à queda de tensão do resistor do coletor, e também vais ter o valor desse produto. Em alguns casos, claro, nem todos. Se não tiveres, faz o quê? Lembra-se. Isso existe. Isso é um superpower, you know? Então, se isso existe, tu podes fazer isso. Escrever tudo em ordem. Isso é. Né? Prontos. Tu vais ter isso aqui, fatoriza. Estes caras aqui. Vais ter o quê? Isso é. R. Mais. Prontos, a partir daqui, caso tu não tiveres esse valor, mas tiveres esse, então tu podes isolar aqui, né? Esse cara aqui vai vir aqui, menos. Isso é sempre dado, acredita. Naturalmente é sempre dado. A não ser se, pronto, quiserem criar dificuldades, aí sim não vão dar. Mas normalmente é sempre dado. Porque o resistor que você polariza com ele, o transistor, normalmente é sempre dado, esqueça. Então tu vais ter mais ou menos isso aqui, igual a isso. Né? Podes ter isso aqui também. Isso é natural. Entretanto, caso não for assim, não for, isolar esse cara aqui. Isolar esse cara aqui, poderá ficar assim, né? Igual a VC menos IC RC mais RE. Essa é a equação que te permite calcular o valor de VC. Prontos. A história não termina por aí. Poderão te pedir o valor de VC. Quem é VC? Quem é VC, Rosandro? Tu não ensinaste-me essa cena. Espera aí, não fica estressado. A aula ainda não acabou. Então, VC nada mais é do que... Abre esse cara, eu digo assim em linguagem vulgar, né? Abre esse cara que vai te dar a diferença entre tensão do coletor e a do emissor. Abrindo ele, normalmente você vai ter um desses dois valores. Então vais poder achar o valor de VC naturalmente, que é nada mais do que o somatório da queda de tensão no emissor e a queda de tensão entre o coletor e o emissor. Ok, até aqui está tudo bem na segunda malha. Voltamos para a primeira malha. Voltando para a primeira malha, também poderão te pedir VB. Quem é VB? Analogamente faz o mesmo. Abre, vulgarmente falando, claro, né, do modo didático.
abre VBE, não é? VB menos VBE no caso, VB no caso, VB mesmo. Ok, então, isola VB, né? VBE, damn, VB, pronto, tu vais ter o valor de VB. Mas o assunto não termina aí porque, peraí, Rosandro, peraí, qual era o objetivo principal da aula, né? O objetivo principal, obviamente, era situar o ponto quiescente do meu transistor, né? E não só achar os valores de grandeza quiescente, o valor de VC quiescente, e isso é quiescente para eu poder saber em que ordem o meu transistor está a operar, ordem de grandeza no caso. Então as coisas não param por aqui, não. O que é que a gente faz a seguir? A gente acha o valor de IC saturado e VC saturado, que são os valores que a gente coloca no gráfico para poder traçar a reta de carga e, portanto, quando coincidir com a curva característica, pronto, vamos ter o nosso ponto quiescente e beleza. Então vamos a isso, justamente. O que é que nós vamos ter a seguir? Vamos pegar IC saturado. IC saturado, se vocês recordam, eu disse muito bem que IC saturado nada mais é nada mais é, né, do que a ocorrência em que VC é nulo. Então, apegando-se aqui, o que é que você faz? Anula esse cara aqui. Então, o que é que vais ter? IC SAT nada mais vai ser do que VC C sobre RC mais RE. Tá bom, Rosandra, até aí tá bom. E agora como é que fica o VC? VC SAT. VC SAT, conforme eu disse. Isso agora é que é nulo. Está no corte. Prontos. O que acontece aqui? Vamos nos apegar a essa equação aqui, né? O que é que vai acontecer então? Se nós anularmos isso tudo fica nulo. Essa é toda a expressão então. VC SAT nada mais é do que VCC. Prontos. Com base nesses valores, é só fazer analogamente ao que fizemos na aula passada, não é, com a outra polarização, mas nós vamos ver isso, claro, ainda nessa aula. É só botar no gráfico e traçar a reta de carga, com base nesses valores, a reta de carga. Não confundam reta de carga com ponto quiescente, isso é muito confundido por muitos alunos. Reta de carga é a reta que você traça em função desses valores. Agora, o ponto quiescente não é o cruzamento entre a reta de carga e a curva, não é do transistor, tendo em conta a corrente da base. Então, tendo esses valores, né, tu podes traçar a tua reta de carga e achar o ponto quiescente. Lembrando, e claro, né, mas calma aí, se isso é aplicado em prática, né, Rosandro, responde essa minha questão. Se isso é aplicado em prática, eu situei o meu ponto quiescente. Como eu posso mover o meu ponto quiescente? Eu não quero que ele esteja ali quando eu calcular e por aí fora ter situado, polarizei o meu transistor, situei lá no gráfico, né? Não, mas eu não quero movê-lo para uma outra região mais adequada, até porque vocês sabem que o transistor pode operar em diversas faixas, como em diversas regiões, nesse caso, na região ativa, saturada, em corte e por aí fora. Eu quero mover o meu transistor numa região ativa mais apropriada para ele, com valores de grandeza muito melhores, mais eficazes. Então, como é que eu faço isso, Rosandro? Como é que eu faço? É simples, não se estresse, porque é algo muito simples. O que é que tu fazes? Repara aqui, pessoal, repara muito bem. Se tu quiseres mover o teu ponto quiescente, movendo a tua reta de carga, obviamente tu vais ter não é, mudança do ponto quiescente lá no gráfico, mas tu vais ver isso bem claramente já. Ok, vamos falar por aqui, mas o point é, tu podes mover o teu ponto quiescente, não é, alterando os valores simplesmente dos registros de polarização do teu transistor, registros como o do coletor e o do emissor. Com isso tu vais ter uma reta ou mais inclinada ou menos inclinada. E assim estarás a mover o teu ponto quiescente. Só isso. Ou ainda, não é, alterando o valor da tua fonte de tensão. Pegou? E foi. É isso. Então, vou deixar assim a tela, caso queiram fazer print, não é? Está um pouquinho bagunçado. Entretanto, espero que tenham realmente entendido a aula, né? Mas esse é o point. Então, eu vou deixar para fazerem print e vou já passar o gráfico. Pronto, está aqui mais ou menos o gráfico, né, pronto, onde a gente situa normalmente a reta de carga e também a gente vê, né, ou situa o ponto quiescente. Então eu havia dito que tínhamos aquela equação, né, VC SAT igual a
VCC, né, disse que a corrente de saturação do coletor é muito dependente do registro de polarização. VC igual a VCC, right? Temos isso aqui, essas equações. Então vamos lá supor. Já vou explicar porque é que eu fiz isso aqui. Esses rabiscos todos e por aí fora. Está um bocadinho com confusão, né? Mas vão perceber quando eu explicar. Não fiquem assim, ansiosos. Pronto, temos isso aqui. Eu disse que alterando os valores dos registros de polarização, a gente vai obter, né, uma maior inclinação ou então, portanto, uma reta menos inclinada, né, para a reta de carga, no caso. Então vamos só supor aqui algo, que esse, né, seja VC SAT, seja o ponto de VC SAT. E esse aqui, né, isso é SAT é dado por isso aqui, right? Mas antes vou só explicar isso. Então, conforme eu estava a dizer há bem pouco tempo, o transistor ele opera de diversos modos. Pode operar na zona ativa, no corte, na saturação ou ainda na ruptura. A zona ativa é a zona que assim, tem maior proveito em termos técnicos. O que é que acontece? Nessa zona, quando a gente situa o ponto quiescente, né, normalmente o diodo emissor está polarizado na ativa e está polarizado sim, de forma direta, desculpa, e o diodo coletor está polarizado na reversa. Ao passo que no corte, ambos, tanto o diodo emissor quanto o diodo coletor está polarizado na reversa. Na saturação, ambos estão polarizados, não é, diretamente, o diodo emissor e o diodo coletor, né? Aqui na ruptura acontece o mesmo cenário, então são zonas que, assim, principalmente a ruptura e o corte, são zonas indesejadas para o nosso estudo. A gente normalmente aproveita a ativa, porque é assim, de interesse técnico, e a saturação, né, para fazer esse macete todo, e o corte para fazer também esse macete, porque a gente, ao situar aqui é corte, e aqui não é, isso é saturação. Então são só de interesse para essas questões, para poder traçar a reta de carga e por aí afora. Então esse é o point para esses pontos, para essas regiões, né, de operação do transistor. Então, temos aqui, vamos lá supor que seja aqui, desculpem mesmo muito pela confusão, mas espero que vocês percebam. Então, se traçarmos a reta de carga, ele vai estar mais ou menos assim. Se supormos que a curva característica é essa aqui, IB, vou só colocar assim, né, IB, o ponto quiescente vai ser esse. Mas, se a gente chegar aqui e, portanto, vamos lá supor, né, mantiver o valor de VCC, e acrescentar aqui o valor de um dos resistores. Obviamente, o que é que nós vamos ter? Aumento do valor, né, do somatório dessas resistências. E, consequentemente, vamos ter uma diminuição em IC. Então, ele vai descer mais ou menos por aqui assim. Vamos lá supor. Se traçarmos novamente, o que é que vai acontecer? O ponto quiescente já muda, vem mais ou menos por aqui assim. Já mudou, estás a ver, de orientação. Então, é mais ou menos essa manipulação que a gente pode fazer, que é de grande interesse técnico. Então, é mais ou menos isso. O gráfico que eu tinha para explicar é justamente isso. Espero que vocês tenham percebido, né? Situamos o nosso ponto quiescente. Podemos também fazer, variar a reta de carga e, consequentemente, o ponto quiescente através daqui, né? Mudando o valor de VCC. Mudando aqui o valor de VCC, a gente poderia trazer mais para aqui ou mais para aqui e, consequentemente, ele poderia estar mais ou menos assim, orientado mais ou menos assim, ou assim, ou assim, ou assim, sucessivamente. Então, o ponto quiescente, né? Podemos mudá-lo ou movê-lo em função dessas equações, caso queiramos. Então, esse é o point. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Espero que tenha contribuído para o vosso aproveitamento acadêmico de algum modo. Ou então, né, que tenha vos enriquecido em termos de conhecimento. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez e foi. Tamo juntos.